Boa tarde a todas, todos, todes. Meu nome é Daniele Carvalho, eu sou um dos organizadores, das organizadoras aqui da primeira jornada de estudos Atravessamentos Poéticos entre a Literatura, a Música, o Audiovisual e as Artes Plásticas. E o nosso evento propõe trazer para primeiro plano uma condição fundamental das artes, que é a sua copenetração. As correspondências inequívocas existentes entre as artes, poetizadas por Baudelaire na Profissão de Fé do Simbolismo, que é o poema Correspondências, permeou as últimas décadas do século XIX e princípios do XX, nas melodias francesas sobre os poemas de Verlaine, escritas por compositores como Debussy e Fauré, e na defesa teórica e prática que o compositor operístico Richard Wagner produz sobre a obra de arte total. A coexistência sobre o palco da música, do teatro, da dança e da poesia, com o fito de atingir-se a arte superior. O horizonte teórico da época dá vazão a tais atravessamentos poéticos. Na síntese do som, tornada possível pelo fonógrafo, ou da fotografia, tornada possível pelo cinema, que, por sua vez, encontra no teatro e na ópera fontes inesgotáveis de inspiração e de trocas. A separação estrita das artes é, portanto, falaciosa. Daí o papel de destaque que vem tendo hoje, no interior das linguagens, das artes e das comunicações, os estudos concernentes à intertextualidade, à intermedialidade e à experimentação interartes. A nossa jornada Atravessamentos Poéticos tem por objetivo colaborar com esse debate. Para tanto, contará com a participação de um conjunto de pesquisadores dessas áreas, cujas pesquisas se debruçam sobre esses atravessamentos em âmbito nacional e internacional, e de artistas de envergadura, e, enfim, de artistas pesquisadores. Ao congregarmos estudiosos e artistas em mesas de debates de recortes disciplinares e geográficos variados, nós nos propomos igualmente a refletir sobre o modo como os deslocamentos físicos de formas e conteúdos afetam, sejam os objetos artísticos, sejam os seus efeitos nas sociedades nas quais eles se inserem. A jornada ela é organizada pelo Grupo de Investigações do Poético, o GRIFO, sobre o qual vai falar agora a Francine Ricieri. Então, em primeiro lugar, agradeço a presença de vocês aqui. Agradeço também a comissão organizadora, né, os três parceiros aí. Nós estamos já, acho que há 4 ou 5 meses organizando esse evento. Uhum. Então, muito obrigada a vocês por todo esse trabalho que foi tão também agradável, tão divertido. O GRIFO é um grupo de pesquisa inserido no diretório dos grupos do CNPq. Ele é credenciado pela Unifesp e nós trabalhamos desde 2012. Né? O Pedro, ele é um dos sócios fundadores, ele tá embarcado no GRIFO desde os primeiros momentos, e nós temos ao longo de todos esses anos, nós temos promovido periodicamente encontros, eventos para tratar do nosso objeto de estudo, que é o texto poético. Então, Grupo de Investigações do Poético, a gente fez uma brincadeirinha aí com o título, a gente usou o GRIFO como imagem. Esse ano o GRIFO, esse evento surgiu porque esse ano o GRIFO expandiu a sua área de atuação. Até o ano passado, nós nos dedicávamos ao século XIX ao XX, a um determinado conceito de modernidade, e a partir desse ano nós incluímos no grupo uma linha de pesquisa voltada para a poesia anterior a esse período. O Jean-Pierre é o representante aqui presente dessa nova linha, não é? Ele, aliás, escreveu a nova linha, e nós acrescentamos também mais uma outra linha que foi concebida, escrita e preparada pela Daniele, que trata exatamente do tema desse evento. Então, nós desejamos e faremos o que for possível para que esse seja o primeiro de uma série, nós possamos fazer muitos outros e que continuemos, digamos assim, a discutir esses atravessamentos aí aos quais a Daniele se referia.
Então, acho que é isso. Pedro gostaria de acrescentar alguma coisa? O Jean-Pierre vai acrescentar? Não? O Jean-Pierre está Está conservando. conservando a voz. Bom, eu queria agradecer a todos também, todo mundo toda a equipe, né, que reunida, os 4 organizadores, mais os alunos que ajudaram, né, todo mundo que fez isso aqui ser possível, né. Então, de antemão, já agradeço a todo mundo e as pessoas que estão assistindo aqui ao vivo e as que assistirão depois, né, porque esses eventos aqui pela internet tem isso, né, às vezes poucas pessoas assistem ao vivo, mas depois, às vezes, mais de centenas de pessoas, centenas de pessoas depois assistem e acompanham aquele material, né? Então, é uma nova realidade. Bom, é o que eu tenho a dizer, eu já quero apresentar o que a gente vai fazer como abertura, né? É uma satisfação enorme ter essa... Posso te interromper? Oi? Vou te interromper só um segundinho. Eu queria registrar um agradecimento ao Jarbas, que está ali, é o nosso monitor, e ele está fazendo todo o trabalho de bastidor aqui para nós. Então, deixo registrado aqui, Jarbas, nosso muito obrigada a você. Obrigado, Jarbas. Sem você, não rolava, hein? Não rolava. Então, eu como professor sócio-fundador aí ganhei esse título agora, sócio-fundador do Grifo, né? Queria... né, minha participação no Grifo sempre foi na pesquisa de poesia e sempre na pesquisa de poesia pensando na poesia enquanto expressão musical também, né? Não só da música erudita, mas sobretudo da música popular. Então esse meu interesse pela poesia que é feita no Brasil e a sua associação, sobretudo com o universo cancional, sempre foi um dos meus interesses e é o interesse que me aproximou muito, né, de conhecer a obra do Ivan Vilela, que a gente tem o privilégio de ter aqui como o conferencista de abertura desse nosso evento, né? Então, eu já vou falando um pouco do Ivan, né? O Ivan ele tem um trabalho muito importante, não só como instrumentista da viola, né, mas também como alguém que vai pensar e refletir academicamente sobre a viola, né, em universidades, coisa que antes dele era uma coisa muito rara. Então, além de ter de ser um instrumentista importante, quem se interessa pelo instrumento e pela composição e pelos arranjos de música de viola, não consegue... a obra do Ivan é incontornável. A gente tem que conhecer a obra dele, para quem gosta não só da música caipira tradicional, mas do que foi feito com a música caipira a partir dos anos 90. Né? Então, por exemplo, vou mostrar um pouco da obra do Ivan, né, aqui. Por exemplo, tem um disco dele aqui, que é o 10 cordas, né? Tá aqui, ó, né, Ivan? Esse disco aqui é um disco incontornável, um dos discos mais importantes da música instrumental brasileira do ponto de vista da viola, né? Então é um disco que hoje em dia, inclusive, dá para ouvir, né, Ivan? Tá na internet, dá para ouvir, né? Quem não Ele está assim nas plataformas. Tá. Hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vai comprar o aparelho de CD, às vezes não acha mais, né? Então, dá para ouvir. E o Ivan também participou de gravações muito importantes na música brasileira, que é, por exemplo, o disco do Ânimo, né? Que justamente o Ivan, como instrumentista, vai participar de uma reflexão musical, eu diria assim, se eu estiver errado, depois ele me corrige, que é pensar que a música caipira que a gente ouve no século XX, que naquele momento a gente ainda estava no século XX, que isso aqui é dos anos 90, ela não nasceu no século XX, ela remonta a um passado, tanto brasileiro quanto europeu, né, de muito, muito antigo, né, um passado, inclusive, mais antigo que a própria ideia de Brasil sobre Portugal. Né. E ele vai participar também dessa gravação desse disco muito interessante, que é o Teatro do Descobrimento, da Maria Rita Kiff, né, já acho que vai participar, inclusive, comendo ânima, né, Ivan? Que é um disco importantíssimo, que tem uma introdução do João Adolfo Hansen, um disco assim, muito importante para a gente tentar pensar um pouco o passado musical brasileiro, né? Sempre é uma tarefa muito difícil. A gente lê os textos do Gregório de Matos, a gente lê o texto do Vieira, mas o que se cantava, o que se tocava, quais eram as sonoridades do período anterior à existência das gravações, né? Das mídias. Né? Então, o Ivan participou disso e a obra dele, né? A tese dele de doutorado foi publicada, né? Esse livro é muito bonito, né? Além da capa ser bonita, né? A capa é sensacional, a capa, né? O Plínio não brinca, né? Fazendo edições, né? E
E vem com disco, né, Ivan, inclusive, vem com CD. E esse é um livro muito importante que a gente usa na disciplina da pós-graduação da Unifesp, a gente usa, né, trechos do livro na minha disciplina de poesia e canção, e que aqui o Ivan vai pensar a música caipira, né, não só do ponto de vista do instrumento, da viola, mas do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da poesia. Então, acho que essa obra do Ivan é uma obra muito de atravessamento, né? Então, eu acho que um pouco para vocês conhecerem a obra dele, pesquisarem, né? Então, é o que a gente vai fazer aqui. O Ivan é professor da ECA, né? Também está fazendo um projeto muito interessante na Universidade de Aveiro, e a gente vai ter continuar uma prosa que a gente já tem um tempo, né? Que é justamente essa música caipira. O Ivan participou do processo de criação da dissertação do Alexandre, que está aqui, que vai mediar, que vai comentar, né, a fala dele. O Alexandre estudou o cancioneiro caipira do Eupídio dos Santos, fazendo uma dissertação justamente do nosso programa de pós-graduação. O Ivan, muito generoso, foi um grande interlocutor para o Alexandre durante todo o processo de pesquisa. Eu não tenho o livro do Alexandre aqui para mostrar, porque o livro dele ainda sairá. Há de sair, né, Alexandre? Depois da pandemia, há de sair. Né? Então, de fato, é uma satisfação enorme poder ter aqui você, Ivan, ter você, Alexandre, nesse debate, e que Obrigado. Vida longa à música caipira e a reflexão sem preconceito e a reflexão profunda e séria e sincera sobre essa que é uma das grandes expressões da nossa cultura. Obrigado, Ivan. Obrigado, Alexandre. E vamos que vamos na prosa. Está fechado, Ivan. Pronto. Eu fico muito honrado, Pedro. Quero expressar meu agradecimento aos professores, a professora Francine, a professora Daniele, ao querido colega Jean-Pierre, né? E ao Pedro, que, desde que nos conhecemos, tem andado comigo. Inclusive, o seu livro sobre o Manuel, eu levei para Portugal. Né? Está comigo lá, né? Sobre os poemas. Maravilha. Alexandre, satisfação revê-lo. E a todos os ouvintes. A fala minha, na realidade, ela vai... Eu estou só abrindo aqui, pronto. Versar um pouquinho sobre esse caminho da viola, que ao mesmo tempo que é um instrumento que está intimamente ligado ao universo da cultura popular, é um instrumento que agora adentra um outro campo da chamada música erudita. É muito fácil para a gente, é muito fácil para nós pensarmos no nome de dois escritores franceses, que a professora Daniela até citou, de dois escritores alemães, ainda mais quando pensamos em filósofos, de dois escritores ingleses, mas começa a ficar difícil quando nós pensamos em dois escritores do Paraguai, ou dois escritores da Costa do Marfim, ou dois escritores do Lesoto. Aí vai ficando sempre mais difícil, porque, na realidade, toda a nossa educação ela é baseada numa pequena confusão entre cultura e civilização. A cultura ela independe da civilização, e, normalmente, nós criamos essa confusão já na nossa educação, né, desde crianças, tentando mostrar que os países mais civilizados, ou estão tentando fazer entender que os países mais civilizados possuem uma cultura maior, né? E uma cultura, dentro de um conceito antropológico, ela independe, ela está muito mais ligada a essa malha de manifestações criadas entre uma comunidade na medida em que ela vive diante do mundo, né? Opa, um cafezinho, muito obrigado. Em relação à viola, é interessante nós pensarmos que é um instrumento muito antigo, né? Talvez seja dos instrumentos presentes. Hoje eu vou só encostar uma porta aqui. Pronto, desculpe. A viola é um instrumento que a gente tem registros dela desde o século XV, né? Registros escritos. É um instrumento de final da Idade Média ibérica, sobretudo no espaço português da Península Ibérica, né? Esse mesmo instrumento ele vai caminhar diferentemente na Espanha,
e não só no que toca a sua organologia, a sua construção, mas também a maneira de uso e quem usa o instrumento. Uma característica muito interessante da viola em Portugal é que é um instrumento utilizado marcadamente por pessoas simples. Ela, pouquíssimas vezes, ela foi citada ou esteve registrada em casas senhoriais ou em meio à aristocracia. E isso é muito curioso, que desde 1451 nós já temos um registro de uma procuração de um juiz em Ponte de Lima, no norte de Portugal, que já manda uma carta para o rei pedindo para proibir o uso da viola, que dizia ele ser um instrumento de metediços, de farsolas e amigos do diabo, né? E é curioso também, um pouco antes, em 1447, que na festa religiosa, né, católica do Bispado de Bragança, todas as pessoas pagavam um dízimo, exceto os tocadores de viola, desde que não fossem tocar as suas violas, né? Então, é muito curioso que essa característica, essa marca da viola, ela migra para o Brasil e, embora não haja registros escritos, nós podemos acompanhar pela iconografia dos viajantes desde o final do século XVIII, desde Spix von Martius, depois o Florence, né, da expedição Langsdorff, o Turim, o Rugendas, o Debré, todos eles, de alguma forma, quando pintam uma viola, quando aparece uma viola, ela está sempre na mão de um negro ou na mão de uma pessoa mais simples, mais humilde economicamente falando. E sempre que alguém da elite brasileira tocando, está tocando uma bandola ou uma bandurra, que é um instrumento redondo. Eu até separei gravuras aqui, mas eu creio que talvez o tempo fosse ficar um pouco exprimido para estar mostrando isso, mas se vocês quiserem eu posso estar mostrando essas gravuras também, né? E o primeiro relato de viola no Brasil vem de um auto da Inquisição de 1580, nas denunciações de Pernambuco, onde já é citado um certo tocador de viola, né, e cantador. E é curioso que a gente pega já no século XVII, final do XVII, Gregório de Matos Guerra, que contam as histórias que ele fez se acompanhar, né, ao exílio em Angola com uma viola de cabaça por ele mesmo construída. É curioso nós repararmos na obra dele que uma parte muito expressiva da obra são coplas, né? São heptassílabos, que é um gênero muito afeito à música, né? Muito fácil de ser musicado, diferentemente dos sonetos, né? Que é difícil a gente encontrar, mesmo ao longo da música popular, uma quantidade de sonetos que foram musicados. Soneto é sempre mais difícil, né? Então, de maneira muito imprecisa, mas de certa forma sugestiva, essa obra do Gregório de Matos já aponta um pouco para uma questão muito curiosa, que é a utilização que o povo brasileiro fez da música como cronista dos seus acontecimentos. Sobretudo porque esse povo ele não teve propriamente uma escrita ou um acesso ao saber escrito desde muito cedo. E para isso a gente pode estar citando as primeiras universidades da América Espanhola, que datam do século XVI, né? No Peru, a Universidade Nacional de San Marco, e no México, a Universidade Nacional Autônoma do México, ambas de 1551, Universidade Nacional de Córdoba, de 1613, e a primeira universidade do Brasil, enquanto um conjunto diverso de saberes que dialogavam entre si, foi a Universidade de São Paulo, de 1934. Mesmo ostentativas no século XIX, a partir da lei de Maximiliano, que tentavam juntar faculdades de engenharia, medicina e direito que existiam em algumas das capitais, Manaus, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, isso por si só não constituiu uma ideia de universidade. A própria UFRJ, criada em 24, reconhece que só em 37, copiando o modelo da USP, que foi trazida uma missão francesa de ciências sociais para promover esse diálogo, né, para criar esse conceito de universidade.
E então a gente nota que, pela via da excelência do saber erudito, que seria nas universidades, o acesso foi muito tardio, né? A oportunidade. Se nós repararmos também, a primeira prensa que vai chegar no Brasil que há registros oficiais, né? Porque há comentários de que havia uma prensa no Recôncavo Baiano e uma outra prensa em Recife, né? Clandestinas. Mas é a prensa régia, que vem com Dom João VI, né? E até 1821 é a principal prensa e sobretudo, com um crivo de censura do que seria impresso ali para ser divulgado, né? E então, se nós observarmos, grande parte da construção desse saber do brasileiro, do povo brasileiro, deu-se de maneira oral, maneira feita pela transmissão oral, aural, visual, né? Que quando eu vou ensinar alguém a bordar, eu não fico dizendo levante a agulha, a pessoa assiste o que eu estou fazendo. E uma outra coisa curiosa é que a nossa cultura popular, ela foi gestada, a gente entende que ela foi gestada nesse gigantismo, nessa grandeza que ela existe hoje, em que ela existe hoje, nos séculos XVIII e XIX. E nesse momento a nossa elite estava de costas para o Brasil, tentando ser europeia. E não presenciando esse momento sócio-histórico que gerou essa cultura tão rica, essa elite ainda hoje olha para essa cultura e não a reconhece como sua. E o que vai... talvez o golpe final no afastamento da importância dessa cultura popular, ou talvez do divórcio dessa cultura popular, do saber oral, no saber erudito, se dá na República, com o advento da República, onde todo o ideário simbólico escolhido foi o do positivismo kantiano. E o positivismo vinha muito numa tendência ligada ao enciclopedismo, surgido após a Revolução Francesa, né? De se registrar o mundo através de enciclopédias a partir de uma perspectiva, né? Que era de quem escrevia. E o Comte, no caso da história, ele dizia que a história deveria ter fontes palpáveis para ser estudada, né? Mas como estudar a história com fontes palpáveis, com fontes escritas, num país que teve predominantemente a sua história construída a partir da tradição oral? Então, desta maneira, o Florestan Fernandes, ele diz num livro sobre folclore e mudança social na cidade de São Paulo, ele fala que com o advento da República, o ex-escravo e o homem simples do povo não imaginariam que os seus valores de vida se tornariam agora valores pouco desejáveis a essa nova ordem que se instaurava, calcada na prevalência e quase que unicidade do saber erudito e do racionalismo industrial que se instaurava no Brasil também. E o que a gente pode reparar é que, ao longo da história, a narrativa cotidiana dessas pessoas mais simples, dessas pessoas iletradas, ao longo desse Brasil inteiro, e vale a gente pensar o Brasil sempre como um país multicultural, como o próprio Alfredo Bozzi diz, um país de culturas brasileiras, né? Ela, em grande parte, essa história foi mantida na voz de cantadores. E aí, se nós recorrermos até o Câmara Cascudo, nós vamos ver que, historicamente, todos os povos, no momento em que ainda não tinham a escrita para registrar os seus feitos, para registrar a sua história, eles recorreram a guardiões dessa história. Então, nós temos na Grécia os Aedos e os Rapisodos, os Metris e os Moganes árabes, os Veládicas na Índia, os Griots na África subsaariana, o cantador na América Latina protagoniza essa pessoa que olha o acontecido e registra, né? O próprio Rossini Tavares de Lima cita que muitas campanhas políticas no início do século XX, pelo interior de São Paulo, e também campanhas de vacinação, eram difundidas ao som de um cantador, que saía pelas ruas cantando
e falando, né? Contando e chamando as pessoas, conclamando as pessoas a essas ideias, né? Então, eu penso que seria razoável nós pensarmos que o saber oral ele foi o principal responsável pelo registro das histórias vividas por essas populações mais simples, que tiveram, muitas vezes na música, a sua forma de expressão. Por que a música? Porque se eu conto uma história para vocês, daqui meia hora vocês contam essa mesma história com as palavras próprias. Agora, se eu conto uma história que é rimada, é ritmada e, sobretudo, melodizada, é possível que vocês nunca mais esqueçam e passem a repetir aquilo com a precisão da primeira narrativa. E é muito curioso, no Brasil, o próprio Dante Moreira Leite, ele já dizia isso há décadas, né, que nós somos um país com uma sobreposição de tempos históricos, né? E ainda hoje, se a gente viaja pelo Brasil, a gente repara essas sobreposições de tempos históricos. A gente tem o Brasil do século XXI, pelo qual nós nos comunicamos aqui pela online, né, pela via online, e tem locais onde não tem luz elétrica ainda, né, onde o tempo gira de uma outra maneira, numa outra velocidade, né? E é curioso que essa característica da narrativa, ela perpetuou-se ao longo desses séculos, e com o advento do disco, a gente tem a primeira gravação de música brasileira no Brasil, em 1902. Essa música popular, ela pôde se expressar a todas as pessoas que a escutavam, né, como a principal cronistas desses povos iletrados. O que a gente pode dizer dos grandes compositores de samba dos anos 1930, que todos tinham quarto ano primário, como meu pai tinha quarto ano primário e sabia tudo de literatura portuguesa. Era o normal de pessoas pobres da época. Cartola, Nelson Cavaquinho, Wilson Batista, Geraldo Pereira, Ismael Silva, Assis Valente. E é curioso que é uma época que pobreza não estava ligada à cultura ainda, né? Talvez hoje haja uma ligação mais forte por fatores diversos que talvez não cabe aqui a gente ficar elencando. O fato é que essa força da tradição oral, ela é tão presente que um escritor, o Ricardo Azevedo, ele numa tese dele de doutorado na USP, na área de teoria do discurso, que acabou virando um livro chamado Abençoado e Danado do Samba, ele vai mostrar... Bom, ele mostra muitas coisas, analisando letras de samba e tentando expressar essa força do saber oral. Mas ele faz uma divisão muito curiosa, e ele fala, ele divide de maneira, vamos dizer, muito ampla, né? Não muito detalhada, a população do Brasil em dois estratos. Um extrato do qual nós fazemos parte, que a gente pode tratar, ele trata por hegemônico, moderno e escolarizado, que tem a principal via de acesso ao conhecimento pela via do saber erudito, do saber escrito, e um outro que ele chama de consciência popular, onde as pessoas aprendem através da observação, através do saber, da experiência, normalmente dos mais velhos, né? E analisando algumas centenas de letras, algumas ou muitas centenas, né? Perto de 800 letras de samba, que segundo ele foi o gênero musical mais gravado no Brasil, totalizando mais de 32% das gravações de música popular ao longo dos tempos, ele vai reparar que as alusões de valores que são feitos nas letras, mesmo quando compostas por pessoas do extrato erudito, são valores ligados a essa consciência popular. Quais valores seriam esses? Ele fala que o hegemônico moderno escolarizado normalmente pensa no eu. A consciência popular pensa no nós, no saber coletivo. No hegemônico moderno escolarizado, tem mais poder quem sabe mais, quem leu mais, quem estudou mais, quem tem mais conhecimento. E não propriamente o mais velho. Já na consciência popular, tem mais saber o mais velho, porque ele viveu mais,
e sendo uma pessoa inteligente, ele tem muito o que dizer. A alusão à mãe na consciência popular é gigantesca, enquanto uma entidade que deve ser sempre respeitada e acatada. E já no meio do moderno hegemônico escolarizado, isso não acontece. Agora, o curioso que ele tenta mostrar é que grande parte das letras ainda tratam de temáticas ligadas a esse extrato do saber da experiência, né? Mesmo tendo sido escrito por pessoas do saber erudito. De certa forma, isso nos traz uma coisa muito instigante, né, que talvez nós possamos pensar, que, no fundo, esse saber oral ele ainda pulsa dentro de nós, né? Que, embora nós ainda tentemos manter uma estampa, entre aspas, a palavra civilizada, uma estampa com ares mais europeus, mais dos países do norte, dentro de nós pululam inúmeras vozes indígenas, centenas delas, centenas de vozes vindas da África, né, que se adaptaram no Brasil, que têm também o seu saber, né, e se manifestam no cotidiano, de maneira simples, na culinária, nos ditados, nos costumes, na maneira de nos relacionarmos, muitas vezes, né? E uma coisa curiosa em relação à viola, talvez fosse interessante eu mostrar aqui agora umas imagens. Perdão, eu vou... Como que eu faço para partilhar, professor? Eu vou compartilhar a tela aqui, então, agora. Deixa eu ver se eu consigo trazer. Eu acho que eu não consigo. No rodapé, Ivan, tem um... Compartilhar tela. Isso. Você clica... Pronto, consegui. Reparem que coisa interessante. Isso daqui é um anúncio de 1858 de escravos foragidos, né? Escravizados foragidos. Né? Então, na terceira linha, um escravo cabra de nome José, de 35 anos de idade, com os seguintes sinais: alto, de boa figura, cara comprida, bem barbado, bons dentes e bem descanelado, trabalha de carpinteiro e toca muito bem viola, canta e dança. Né? É engraçado a gente ver isso. E se nós pensarmos aqui numa outra figura, deixa eu só ampliar essa tela, por favor, fica mais fácil. Isso em Atibaia, né? Um crioulo de nome Luiz, idade de 28 anos, bem barbado, altura menos que ordinária, fino de corpo bonito, corfula, pernas tortas para fora, tem falta de um dente na frente de cima, oficial de sapateiro, muito ladino, sabe ler, escrever, tocador de viola. Né? Muito dado à súcia e à dança. Se nós olharmos o próximo aqui, em São Paulo, né? Cristiano, altura mais que regular, não é bem preto, maçãs de rosto salientes, pernas arcadas, dentes limados, cabelos bem penteados, figura bonita, idade de 38 anos. Amansa animais e toca viola. Então é muito interessante nós repararmos, e também na iconografia, se vocês puderem em algum momento observar essa iconografia, vocês vão reparar que o tempo inteiro a alusão a tocadores de viola nas festas populares é sempre ligada às pessoas mais humildes. A viola, ela foi o principal instrumento acompanhador de pessoas que cantavam no Brasil desde do início da chegada dos portugueses. Era um instrumento muito comum em Portugal. Eu quero só retornar aqui e dizer que em Portugal o Gil Vicente se refere, o dramaturgo quinhentista, se refere à viola como um instrumento de soldados. Né? E tem 9 dos autos, né, das peças dele, onde ele cita isso. Né? O Felipe de Caverrelo, que era o embaixador do Vaticano na época de Dom Sebastião e da Batalha de Alcácer Quibir, 1580, ele escreve uma carta para o Vaticano em 1582, dizendo que os portugueses têm um instrumento que eles amam muito, que é chamado de viola, ao qual eles chamam de viola. E só na Batalha de Alcácer Quibir, ele diz, né, foram encontrados mais de 10 mil violas nos despojos
da guerra. O número é muito exagerado, pensando que havia ali 35 mil portugueses, mas, de certa forma, demonstra a popularidade que tem esse instrumento no meio do povo português e que, de certa forma, hoje já quase que desapareceu. Né? Eu estou fazendo um estudo lá, já há 2 anos, um projeto pela Universidade de Aveiro sobre o trânsito e as relações sociais dos instrumentos de origem portuguesa, no caso a viola e o cavaquinho, pelo Atlântico lusófono, né? E a maneira como esses instrumentos foram ganhando uma outra significação no Brasil também, né? Até 1837, o principal instrumento acompanhador de pessoas que cantavam na cidade do Rio de Janeiro, de Salvador, de Recife, era a viola. Chegada do violão é datada em 1837, que chega com o nome de guitarra francesa. Chega com uma maior tessitura, ela tem uma nota mais grave, ela tem cordas simples, esse violão, essa guitarra francesa, ela não tem cordas duplas, então para afinar é muito mais fácil. Aí surge a brincadeira que o violeiro passa metade da vida afinando a sua viola e a outra metade tocando desafinado, né? E outra coisa interessante é que, se nós observarmos os sufixos ista e eiro nas palavras, nós vamos reparar que sempre o ista ele está ligado a alguma pessoa que adquiriu o seu saber pela via do saber erudito, e o eiro pela via do saber oral. Se nós pensarmos no padeiro, no lixeiro, no pedreiro, no marceneiro, no sanfoneiro, no violeiro, o Ernesto Nazaré, que era pianista, era tratado como pianeiro, porque ele não tocava música europeia, ele tocava música brasileira, né? E já na orquestra todos são istas, né? O oboísta, o violinista, o violoncelista, o pianista, o percussionista, o clarinetista. Então, a gente tem diversos indícios que apontam para essa característica muito popular desse instrumento no Brasil, né? E no século XIX, a viola ela vai entrando pela vinda do violão e também por já ser reconhecida como um arcaísmo, né? A gente pode reparar isso no Joaquim Manuel de Macedo, em contos dele, como As Senhoras de Mantilha, onde o Leonardo vira para uma menina, que eu não vou me lembrar o nome. O Leonardo é um jovem burguês, filho de um comerciante, estudante de medicina. Ele diz, as suas mãos maravilhosas e delicadas deveriam tocar uma fina harpa, mas jamais uma viola. E essa, sim, com aquele som rude e inqualificado, deve ser tocado por uma velha saloia que está lá na cozinha, né? Que não está na sala. Num dado momento, esse Leonardo fala, um lundu, fulana, corra ao cravo para tocar esse lundu. Ela fala, não, o lundu é uma dança popular e deve ser tocado pelo instrumento que é popular, que é a viola. Então, a gente tem diversos indícios da maneira como esse instrumento está muito ligado, esteve muito ligado, e talvez ainda hoje esteja, às culturas populares, às pessoas mais humildes no estamento social. E ela, a partir do século XIX, ela vai entrando num processo de ruralização, e junto com alguns outros elementos, como as danças de salão que vão caindo de moda, vem da Europa, polka, mazurca, Scott, valsas, todas essas danças, num dado momento elas caem de moda, elas começam a chegar no final do XVIII, início do século XIX. Tanto é que a polka, de origem tcheca, é uma das matrizes do choro, né? Juntada com o lundu, ali a gente tem uma gênese do machixe. Então, já estavam no âmbito popular. E hoje, onde a gente ainda consegue encontrar pessoas dançando polcas e mazurcas, é na roça. Elas vão migrando. E uma outra coisa interessante também em relação à viola é que Portugal e a Espanha também eram estados católicos, mas não tinham dinheiro para manter as igrejas aqui na América Latina. Então, grande parte da manutenção dessas igrejas foi feita por comunidades, haviam poucas. E essas comunidades foram então misturando diversos ritos e superstições a esse catolicismo canônico, que foi chamado, num dado momento, de catolicismo barroco. E hoje nós tratamos por catolicismo popular,
ligado às festas de folias de reis e tudo mais. Danças de São Gonçalo, Santa Cruz. E é curioso que o Vaticano, a partir de 1830, começa um movimento de tentativa de restabelecimento desses ritos canônicos na Igreja da América Latina. E a partir de concílios, eles vão criando determinações de que determinadas festas não podem mais estar na igreja. E vale lembrar que a principal festa do Império Brasileiro até 1830 era a festa do Divino Espírito Santo, para onde confluíam pessoas de diversas regiões, né, indo para o Rio de Janeiro. E essa festa tinha uma força tão grande que durante um dia uma criança era nomeada imperador e tinha direito a ir num presídio e soltar ad eternum um preso. E então essas festas também vão migrando para a periferia na medida em que essas romanizações, essas determinações do Vaticano vão expulsando essas manifestações, segundo eles, impuras, né, misturadas, do catolicismo para as periferias, e na medida que o poder da igreja se estende, essas coisas vão para a roça. E, de certa forma, é esse caipira que vai juntar esse lixo todo que a cidade não quer mais para expressar a sua cultura no século XIX. Né? E vale lembrar que, ao contrário do que o Chartier diz, de que a história da civilização ocidental é a história da escrita, no Brasil isso não faz sentido. Né? E eu insisto que seria plausível que olhássemos a música popular, historicamente, como a principal cronista dessas camadas economicamente subalternas que viveram no Brasil. E agora, numa tentativa de entender melhor esse lado B da história do Brasil, essa história que não foi registrada em livros, que, de certa forma, essa história é a história dos governantes, da elite, dos administradores, né? Numa tentativa de entender melhor essa história do Brasil narrada em músicas, a viola ela retorna de maneira diferenciada à cena urbana, trazendo em seu bojo, agora renovado, uma outra síntese dessas musicalidades existentes. Se nós pensarmos na origem da palavra erudita, nós veremos que houve uma apropriação simbólica desse termo, desprezando a permanente circularidade existente entre as culturas populares e eruditas. O que eu quero dizer com essa origem da palavra erudita? A palavra erudita vem de um radical latino, rus, R-U-S, que dá origem ao rural, ao rústico, ao rudimentar e ao rupestre. E o rus, no latim, ele quer dizer também, de uma maneira metafórica, as coisas no seu estado essencial. E essa música, quando passa a ser escrita nos mosteiros, ela passa a ser ex-rus, ex-rus. E o ex no latim não é só o que deixou de ser, mas é o proveniente, é sobretudo o proveniente de. E o próprio Bakhtin nos mostra, na cultura popular na Idade Média, no Renascimento, que a nobreza e o clero vão, com o tempo, apropriando-se de danças e de festas do povo, só que para criar uma diferenciação entre eles e o povo, eles vão dando um ar de seriedade, de solenidade que quase nunca estava presente, porque é muito comum nós observarmos a cultura popular. Na cultura popular é comum nós observarmos essa presença não só do riso, mas da escatologia, né? Da inversão dos papéis, das coisas fora do seu lugar. O próprio Pasolini faz o Decameron, que eu acho que é uma elegia à cultura popular do ponto de vista da escatologia. Né? E nós temos muitas festas no Brasil, tanto no âmbito popular como festas mais urbanas, como o próprio Carnaval, que é uma festa absolutamente escatológica, onde o masculino veste de feminino, o pobre veste de rico, o rico veste de pobre, e ali tudo pode. Né? E essa é uma característica presente na cultura popular europeia, que veio para o Brasil, segundo Bakhtin, e seria interessante nós pensarmos que, se em algum momento essa cultura popular deu origem a essa cultura erudita, hoje existe uma permanente circularidade entre elas, e elas se realimentam
numa constância que não para, né? O tempo inteiro uma está alimentando a outra. E talvez hoje a maneira que a viola tem sido abordada no Brasil, por diversas gerações, que de certa forma tiraram as propriedades apenas de raízes da viola e trouxeram asas também para esse instrumento, a gente pode pensar que a viola pode ser uma das provas de que uma síntese de Brasil é possível entre esses saberes erudito e popular, já que nós no ensino ainda não conseguimos promover uma equalidade, uma igualdade na distribuição desses saberes, pela música e pela viola a gente começa a perceber que ela agrega tantos elementos presentes nessas duas culturas, como eu vou tentar mostrar agora a partir de música para vocês, né? Que é possível essa síntese. E aí, uma pequena coisa, essa ideia nossa, não só no âmbito musical, mas em diversos outros segmentos do conhecimento acadêmico, de importarmos metodologias, né? Porque, de certa forma, nós temos uma inabilidade em olharmos para o nosso saber e o sistematizarmos. Na música é muito comum. A gente quase não tem escolas que ensinem música brasileira. Tem nos Estados Unidos escola que ensina música brasileira, mas no Brasil são pouquíssimas, né? Normalmente são escolas que ensinam música europeia do período da Renascença ou do Barroco, mas principalmente do Barroco ao período romântico, né? Ou escolas que ensinam música dos Estados Unidos, né? Só que sempre pensando que o que fornece elementos para a criação de um método, de uma metodologia, é a cultura. E esse desprezo a essa nossa cultura, na construção desse nosso pensamento, é uma coisa que ainda nos faz tergiversar muito em todos os âmbitos da nossa esfera política, ideológica, econômica e todas as outras, né, que contemplam a nossa vida. E eu quero lembrar a música Língua, do Caetano Veloso, que ele faz uma alusão muito incrível à importância da música, que ele diz: incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. E, de certa forma, nós podemos entender também a música popular como uma maneira que o povo brasileiro conseguiu filosofar e elaborar todas as suas questões. Era isso que eu tinha a dizer em relação à fala. E agora eu fico à mercê do Pedro e do Alexandre e de vocês para ou colocar as músicas com pequenos comentários ou a gente abrir para conversas agora. Ivan, obrigado aí pela aula, né? Sempre Imagina, uma aula ouvir agradeço. você. Não sei se que é melhor se ouvir você cantar, ou se ouvir você tocar ou ouvir você falar, né? Então a gente sempre aprende. Obrigado pela fala. Alexandre, agora vamos lá, vamos conversar. Se você quiser levantar alguns pontos a partir do que o Ivan disse, ou a partir do seu contato com a obra do Ivan e com a obra do Eupídio, com a música caipira, vamos começar a trocar aqui ideias. Eu já apresentei o Alexandre, né? Faz tempo que eu apresentei, faz uma hora atrás. Vamos lá, Alexandre. Então, aproveitando essa aula que o Ivan deu sobre cultura popular, história da viola, como ela chegou até a gente no decorrer dos tempos até hoje, né? Isso faz lembrar também a questão da estética caipira, né? O Ivan colocou também a citação do Ricardo Azevedo sobre consciência popular, o saber da experiência, né? Pessoas que aprendem pela experiência. E é muito interessante, lembrando a fala aqui do Amadeu Amaral, que foi um grande estudioso da cultura popular, né? Um autodidata que se dedicou profundamente a estudar essas questões das tradições, escreveu coisas muito bacanas a respeito disso. Ele fala sobre essa questão da estética da composição caipira, que é algo muito particular, né? Que não cabe fazer uma comparação com uma criação
de um artista urbano, porque ela tem as suas particularidades. E não se sabe muito bem de onde isso vem. Isso aí é coisa, como ele fala, tem um sabor arcaico, uma simplicidade de alma, reminiscências de outras épocas, né? E também é interessante que esses resquícios que vieram do passado, com a colonização, e chegam no modo de compor do caipira até há pouco tempo atrás. Se a gente for analisar a questão da composição em forma de quadrinhas, utilizando uma redondilha maior, né? Isso aí é coisa que os portugueses da região rural do passado utilizavam e que chegou até nós essa forma de composição e que se fixou no cantar caipira, né? Como a gente conheceu e como ele se firmou na nossa cultura. Lembrando que o Ivan também comentou essa questão do eiro, que a terminação eiro remete ao popular, né, em contraposição ao erudito. E o Amadeu Amaral também fala isso, que esse saber do caipira seria essa criação, essa estética, é a poesia da viola, a poesia do tropeiro, do carreiro, do boiadeiro, né? Aí fica visível essa questão da origem popular mesmo. Falando sobre essa forma de composição do caipira, eu me lembrei do livro do Manuel de Barros, Menino do Mato. Eu até destaquei um trechinho aqui, eu vou ler para vocês. Nosso conhecimento não era de estudar em livros, era de pegar, de apalpar, de ouvir e de outros sentidos. Seria um saber primordial? Nossas palavras se ajuntavam uma na outra por amor e não por sintaxe. A gente queria o arpejo, o canto, o gorjeio das palavras. Achei muito bonita essa forma como ele coloca, né? Remete até mesmo ao saber infantil, né? Uma coisa que uma flor do campo assim que nasce sem muito rebuscamento, uma coisa natural mesmo que vai surgindo, né? Então, sobre essa coisa da criação caipira, vou aproveitar e falar um pouco também do meu projeto que eu fiz no mestrado, que foi sobre um compositor caipira. Na verdade, ele ficou conhecido mais pela sua obra caipira, mas, na verdade, ele é bem eclético na sua criação. O Eupídio dos Santos. O Eupídio foi um compositor paulista, nascido em São Luís do Paraitinga, em 1909, e ele faleceu em 1970. Durante a trajetória dele, por cerca de 4 décadas, ele produziu canções nos mais variados gêneros: caipira, samba, choro, valsa, shots, uma infinidade de gêneros. Mas o que o projetou mesmo foram as canções caipiras, principalmente nas décadas de 50 e 60, período no qual ele produziu muitas trilhas para os filmes do Mazzaropi, tá? Então isso começou em 55 e praticamente foi até a morte dele em 70. Deixa eu pegar uns números que eu anotei aqui, que de cabeça eu não me lembro. Então, nesse período da década de 50 e 60, ele produziu 24 canções para 19 filmes do Mazzaropi. Então, praticamente, nesse período de 15 anos, de 55 a 70, todos os filmes do Mazzaropi tinham pelo menos uma trilha musical do Eupídio dos Santos. Ele passou a ser o seu compositor preferido, né, nessa missão de retratar as imagens do caipira em forma de canção, né? E ao todo são cerca de 1000 obras que o Eupídio compôs durante a vida. Isso, letras de canções, muitas partituras para vários instrumentos, poemas caipiras, uma série de criações poéticas.
No entanto, somente 70 dessas canções foram gravadas. E o restante desse material continua inédito até hoje. Aí, analisando essa questão dessa obra riquíssima e muito pouco divulgada, aí surgiu a ideia de tomar essa obra do Eupídio como objeto de pesquisa para o mestrado. Então, eu fiz contato com a Parê, a Maria Aparecida, que é uma das filhas do Eupídio, que é responsável pelo acervo do artista, e ela, muito gentilmente, juntamente com o marido, o Egito, me abriram as portas da casa deles para poder pesquisar o original desse material. Então, eu fui direto na fonte ali, e tive esse privilégio de poder pesquisar diretamente os manuscritos do Eupídio. E nessa pesquisa, procurei selecionar o material do cancioneiro caipira do Eupídio, que, na verdade, ele tem uma obra muito ampla. Eu precisava fazer um recorte disso aí para poder dar conta, né? Aí eu fiz essa opção pelo cancioneiro caipira do Eupídio, ainda inédito. Então, eu coletei todo o material, analisando o que se encaixaria mais no universo caipira, com relação a letras de canções, e vi o que já tinha sido gravado, e me debrucei sobre esse material que era inédito. De modo que parte da minha dissertação foi uma antologia que eu consegui transcrever com base nessa pesquisa. E eu fiz o levantamento de 119 obras de temática caipira, sendo 110 letras, 3 desafios e 6 poemas. Isso aí consta como anexo lá da dissertação, né? Esse material tem um grande valor cultural, musical, e que eu achei que seria muito relevante trazer isso à luz, porque era algo que estava lá guardado e ninguém tinha conhecimento disso, né? É muito pouco ainda o que se conhece de criações do Eupídio dos Santos. O próprio Ivan já gravou várias obras do Eupídio, pode falar bem sobre isso também, né? Então, no caso, o meu estudo teve essa parte de coletar esse material do Eupídio diretamente na fonte, né, dos manuscritos lá com a Parê. Também um apanhado geral sobre a vida e obra do compositor e também sobre a questão do caipira mesmo. Por falar de cancioneiro caipira, eu tive que tentar me localizar ali para falar um pouco desse sujeito, né? Quem seria o caipira que todo mundo fala, né? E na verdade, o caipira é um dos tipos do homem rural do Brasil, né? Que é o habitante da Paulistânia. O Ivan fala sobre isso no livro dele, que a Paulistânia é a região que foi povoada pelas bandeiras, que abrange a região do estado de São Paulo e o entorno, né? São Paulo, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, Goiás, Triângulo Mineiro, sul de Minas. Essa região toda é onde se encontra esse sujeito rural que a gente chama de caipira, né? E aí, no caso, eu foquei também nas diferentes maneiras como esse caipira, como essa imagem do caipira foi fixado na mente do povo no decorrer dos tempos. Por volta, a partir da metade do século XIX, vários poetas românticos também chegaram a retratar o caipira em seus poemas. Eu coloco lá alguns exemplos do Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, né? E foram várias essas representações. Aspecto importante também foi
como ele foi retratado nos contos também no início do século XX, através de autores como Valdomiro Silveira, José Pisa, que também retrataram o caipira, tentando ver nele essa importância, mas apesar disso ainda tinha um aspecto caricatural, né, no início. Isso aí, principalmente o Valdomiro Silveira, veio a ter um outro olhar para o caipira, concentrando mais nele como não como uma caricatura, mas como se um sujeito integrante da sociedade, em termos de demonstrar de como era o seu trabalho, a sua religiosidade, os seus hábitos, dando maior importância a esses aspectos também. Só um instantinho. Ô, Alexandre, Sim. quando você procura aí, eu acho que os desafios que você enfrentou, eles estão muito dentro disso que o Ivan colocou, né? Que a gente tem um problema metodológico e até do ponto de vista epistemológico, pensando no conhecimento científico, para lidar com os grandes problemas que nos constitui como povo, né? Então, o próprio fato, né, Ivan, depois de 50 anos praticamente da morte do Eupídio, a maior parte do cancioneiro caipira dele está completamente inédito, seja em fonograma, seja em páginas de livro, né, mostra um pouco o quanto que precisou o Alexandre, depois de muito tempo, só para falar que existe, só para organizar, né? Quer dizer, então, o quanto que ainda falta, né? Se organizar, mostrar, gerar reflexão. Nós estamos muito longe ainda, né, de tudo isso, né? O trabalho do Alexandre é como se fosse digamos assim, a materialização desse desafio que você colocou na sua exposição, né? Não sei se você concorda e se o Alexandre também concorda com isso. Eu concordo. Acho que faz muito sentido. Inclusive, o trabalho do Alexandre, quando eu o conheci lá em Pindamonhangaba, me deixou muito contente, né? Na nossa primeira conversa, né? Ele está fazendo isso. Eu já havia conversado, acho que até falei com o Alexandre um tempo antes com a Regina, que é a irmã mais velha, a filha de Eupídio, né? Com a Parê e com o Luiz Egito, que é o marido da Parê, que é um grande jornalista, foi professor da PUC muitos anos, aposentado, sobre a necessidade de nós estarmos lançando um cancioneiro do Eupídio dos Santos, né? E eles ficaram muito animados com essa ideia, enfim, mas essas coisas sempre vão, voltam, e como tem ali um âmbito familiar, então vai um tempo maior até na discussão. E eu quero levantar aqui uma questão em relação ao que o Alexandre coloca, falando do Amadeu Amaral, né, não é Tradições Populares, é algum nome assim do livro que fala da poesia da viola, né? E é que muitas vezes dentro desse discurso dentro da construção desse discurso de dominação simbólica, a gente pega palavras que são substantivos e transformamos em adjetivos. Por exemplo, rústico. Aquela pessoa tem um toque rústico. O rústico, eu às vezes tento imitar alguns violeiros, o Índio Cachoeira tocando, o próprio Tião Carreiro, né, o Zé do Rancho, eu não consigo, entende? Por mais que eu tente, porque eles têm uma rusticidade, uma aspereza no toque ali, uma certa... isso que eu estou falando é um adjetivo positivo, uma brutalidade, entende? Uma animalidade no tocar, que faz com que esse rústico seja um substantivo. Como brega também, a gente deve olhar o brega como um substantivo e não como adjetivo, né? Porque muitas vezes você transladar essa palavra de um lugar para o outro, de um substantivo para um adjetivo, você desconstrói toda uma potência que pode haver ali nesse contexto, né? E, Pedro, eu não sei como é que anda o tempo aí, se quiser que eu rode alguma coisa aqui para dar um exemplo físico de como é que seria a ideia da música nisso, né? Seria bom, né? Seria bom, Viva. Seria bom, né, Alexandre? Sim, claro. Então vamos lá. Então eu vou pedir um compartilhamento de tela aqui, vou subir uma tela
de uma apresentação que eu fiz ano passado num evento da Unesco em Weimar, na Alemanha, na Universidade Franz Liszt, lá, e num centro de estudos transculturais. Então, deixa eu ver como é que eu faço isso. Santo Deus, é sempre tão difícil para mim. Compartilhar tela, está aqui. Pronto, agora eu já aprendi. Mas não foi ainda a tela. Pronto, chegou. A primeira música é A Viola Quebrada, do Mário de Andrade, talvez a única música que o Mário compôs, né? Uma modinha que ele até escreve, se não me engano, ao Manuel Bandeira, no livro das correspondências entre os dois, dizendo que ele fez um pouco arremedando, né, o Catulo, né, pegando o estilo do Catulo, mais sertanejo, né? Então eu fiz um arranjo para essa música, né? A Viola Quebrada. Bom, aí tem, então, a Viola Quebrada, né? Que tenta juntar, cita Vila Lobos, faz essa mistura toda, né? Pedro, eu tenho tempo para colocar mais uma música? Tem, ué. Pode pôr. Então, agora
um novo tratamento numa música de raiz muito caipira, né? Uma homenagem ao Tião Carreiro, composta pelo Pereira da Viola. E eu fiz um arranjo tentando trazer um pouco desses recursos todos, que é importante que a gente veja no caso da música, e eu acho que da literatura em todas as áreas, né? De todas as formas de expressão humana, que a contribuição que o saber erudito dá é muito grande, né? E ela é constante, o tempo inteiro coisas vão sendo inventadas e descobertas. Só que isso também acontece no meio popular, né? Então essa música tenta juntar um pouco dessas duas coisas, né? Essa verve, esse calor e muitas vezes também esse toque sujo, porque o sujo que é banido de uma execução erudita, muitas vezes, aquela nota trastejada, aquele som mais áspero, é um elemento de diversidade numa música flamenca, quando lembra do Paco de Lucía, quando ele mete a mão no instrumento, dá aquele rasgado assim, com a mão direita, aquelas cordas zumbem no braço, faz um ruído ali. Aquilo ele está buscando ali um calor, uma emoção, ele está chamando algo que normalmente a gente não encontra numa execução erudita. Porque é importante nós pensarmos que a gama sonora que existe no universo ela é infinita e é a estética que se apropria de uma determinada faixa dessa gama sonora para construir o seu discurso. Então, esse toque sujo faz parte do calor, da emoção, o toque rústico, né, do tocar caipira. No caso, essa próxima música aqui, que é o Carreirando, eu já vou arrastar aqui para o local. Opa, por aqui tá bom. Bom, essa já traz, você repara que é um outro calor, né? Uma outra maneira de tocar, né? A gente chama de pegada em música, né? Uma pegada mais bruta mesmo, mais rústica, né? Que não poderia ser diferente disso, né? Ô, Ivan. Professor,
Oi, diga, meu caro. Você podia falar para o pessoal, assim, comparando essas duas músicas que você colocou, quer dizer, quando a gente escuta você executando lá a música no Mário de Andrade, a gente é muito importante para a gente entender o que está acontecendo harmonicamente, até melodicamente, né? E quando a gente ouve a segunda, é muito importante a gente ter a percepção do ritmo que você está praticando. E o quanto que isso também tem a ver com a percepção, a não percepção da música popular, né? O ritmo ele não é muito valorizado. Se o cara tem uma música com 55 acordes, mas com um ritmo muito tosco, ninguém fala nada. Mas se ele tem 3 acordes com um ritmo completamente inusitado, aquilo é visto como rústico. Você podia falar um pouquinho mais disso? Posso. Isso é tão interessante. Se nós pensarmos uma fonte sonora aqui, né, ó, que seja qualquer barulho, eu não sei o que faz barulho aqui na minha frente, enfim, qualquer barulho que a gente faça, um assovio, tecnicamente, a gente tem 4 partes que a gente precisa decupar esse som para poder entender. A altura, quer dizer, é um som grave, é um som agudo. A duração é um som longo, é um som curto. A intensidade foi um som forte, um som fraco. E o timbre, né? Como é a fonte sonora? Foi um vidro batendo, foi uma flauta tocando, foi um grito de uma pessoa. Normalmente, as alturas, elas que regem o mundo das melodias e das harmonias, dos acordes, da construção de acordes, né? A duração, as durações regem o mundo dos ritmos, das divisões, né? Como a música europeia e toda a música que foi construída, que vem para os Estados Unidos e depois chega com o cinema no Brasil, essa música europeia, essa concepção de harmonia, de acordes, de sofisticação que a gente tem hoje, a gente pode dizer que tem a gênese de transmissão disso, chama-se Claude Debussy, que é o cara que vai conceber, a partir até de Mussorgsky, né, todo esse conceito de harmonia que é utilizado ainda hoje em música popular, sobretudo do continente americano, América do Norte, Sul e Central. Então, criou-se aí mais um falso valor simbólico de que uma música que a altura é mais importante do que a duração, do que a intensidade, do que o timbre. Tanto é que antigamente acreditava-se que a rabeca era um violino que não tinha dado certo. Agora, como que a mãe não dá certo se a filha existe? A rabeca vem antes do violino, tem origem no rebabe. Então tem uma série de equívocos que a gente precisa parar, olhar até historicamente e falar, opa, está errado isso. A rabeca dá origem aos violinos, né? Esses rebabes árabes, né? Que são esses instrumentos pequenos de corda friccionada, que vão dar origem aos instrumentos de corda friccionada, como o alaúde árabe, é o primeiro instrumento de cordas dedilhadas com braço que chega no Ocidente, que dá origem a todos os instrumentos de cordas dedilhadas do Ocidente, né? Isso vem pelos árabes. E existe aí uma construção simbólica, e isso, historicamente, é fácil a gente perceber o tempo todo como que a própria construção da história europeia nega a presença dos árabes, nega o saber dos árabes, né? Vale lembrar que foi Averroes, em 1200, quem traduziu Aristóteles, né? A poesia latina era uma poesia que tinha ritmo, ela tinha métrica, mas ela não tinha rima. Esse sabor de casar as palavras vem com os árabes também, né? Só que o tempo todo esse discurso é escondido, né? Como se assim, nós europeus criamos tudo o que existe de mais belo e maravilhoso. E eu acho que essa questão, Pedro, é muito presente aí, né? Se você tem 4 parâmetros que definem o corpo do som, você não pode eleger um como mais importante. Em tese já está errado aí, entende? Eu não posso dizer que o meu braço é mais importante que minha perna, né? Ou que o meu pé é mais importante que minha mão, porque tudo faz parte de um conjunto, né? Então é isso. Né? Perfeito, Ivan. E essa questão do rítmica, né, brasileira, que você coloca no seu livro, né, a ideia de que a música caipira não é ritmicamente mais pobre do que o samba, por exemplo. Você vai mostrar que é o contrário. Né? É o contrário, são 16 ritmos diferentes. Você não tem nenhum segmento na música popular, nenhum gênero na música popular brasileira com 16 ritmos diferentes interagindo. Né? Só que ninguém olha para isso.
Eu brinco com isso, no fundo virou meu campo de estudo na universidade, que é canonizações e esquecimentos na música popular, e eu gosto dos esquecidos, né, não dos canonizados, que já estão canonizados. Né? É a ideia da horta, né, que você sai mostrando a sua horta, tudo que você conhece tem nome, o que você não conhece é mato. Né? E de repente no mato pode estar uma coisa muito interessante ali. Né? Então, pode estar uma erva perfeita para fazer um chá, né? Mas ela vira mato, né? Exatamente, uma panaceia ali. Então, a ideia é sempre jogar luz sobre tudo. E acabar com esse discurso. Até o Latour me ajudou muito nisso. Está me ajudando muito na pesquisa aqui. Jogar tudo no horizontal, entende? Tira essa verticalidade de valores simbólicos que nem sempre são verdadeiros, né? E joga tudo no plano e deixa as coisas se manifestarem. Né? Isso até metodologicamente, quando começou, eu cheguei em Portugal, o grupo, no fim, acabou sobrando eu sozinho para fazer a pesquisa com uma menina que fazia a câmera, uma bolsista. Mas eles estavam discutindo um aporte teórico que iriam dar à pesquisa. Então, discutindo leituras. Eu fui na primeira reunião, fiquei quieto. Na segunda, eu falei, gente, desculpa, mas assim, ou eu estou muito louco ou vocês estão muito loucos. Entende? Primeiro, se a gente vai pesquisar viola em Portugal, a gente tem que fazer uma etnografia. Não dá para a gente escolher um filtro agora e sair construindo um filtro, que nós vamos perder muita coisa. Primeiro a gente faz a etnografia, depois a gente vê que tipo de literatura a gente usa. E no frigir dos ovos, a literatura que a gente acabou usando foi uma literatura que eu fui descobrindo, coisas eu conhecia, outras não. Mas eu fui descobrindo ao longo do caminho. Né? Eu confesso, eu não conhecia o Latour, eu tinha ouvido falar, não tinha lido nada. Quando eu falei, pô, esse cara pode ser interessante, eu fui ler, eu falei, é ele, esse cara tem que estar aqui na base da nossa leitura. Mas primeiro a gente faz a etnografia, livre de julgamentos, né, para depois. A gente não pode sair colocando filtro nas coisas antes de conhecer as coisas. Né? São os preconceitos. Ou seja, primeiro você tem que saber o grau da miopia, né? Depois você dá o óculos pro caboclo, né? Você dá o óculos do vô pro neto, não dá muito certo, né? Você tem que ter o óculos para ele. Né? Eu acho que é um pouco isso que acontece no mundo acadêmico em relação à cultura brasileira, né? É verdade. A gente acaba lendo, tem um equívoco que eu vejo na academia muito grande, que é ler elementos da cultura popular a partir de lentes da cultura erudita. Não dá certo, entende? Pode até ser bonito, às vezes não, às vezes é diminuidor, mas não dá certo, porque são saberes distintos que podem dialogar, mas eles não podem um engolir o outro, entende? Porque os dois são muito grandes e muito vivos. Né? Não dá para acontecer uma fagocitose aí disso. Né? E quando acontece isso, em geral, quem perde é o objeto, né? Quem perde é o objeto. E as pessoas, que o conhecimento perde também, né? Eu sinto, né? Que as pessoas ficam longe de conseguir entender, no fundo, o que é aquilo. Né? Uhum. Perfeito. Francina, como é que a gente está com o tempo? Nós temos 5 minutos. Eu posso colocar mais uma música que dura 7 minutos? Eu acho que ela faz uma síntese muito dessa coisa é uma música minha chamada Força do Boi, que junta muito desses dois saberes dentro de uma estrutura. Né? Com certeza. Sim, com certeza. É possível, assim. Com certeza. A gente não tem muitos problemas com atrasos, depois a gente ajusta. Não, tá jóia. Então, olha, de antemão já eu agradeço demais essa oportunidade do diálogo, embora fui mais eu que falei aqui, né? Muito obrigado. Enfim, estou junto de vocês aí. Já me inscrevi no canal do YouTube e gostaria de, quando possível, tivesse publicações, poder estar acompanhando, né? Porque eu acho que vocês estão fazendo uma coisa muito interessante, né? Que, de certa forma, já joga esses dois mundos que muitas pessoas insistem em manter separados, já joga eles juntos aí. Né? Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado. Eu acho que uma das coisas que norteou muito o evento aqui é que é importante a gente divulgar conhecimentos e publicações que já existem. Porque senão a gente entra nessa roda viva de produzir muito e nunca ser ouvido.
Então, quer dizer, muita gente que vai falar no evento, e começando por você, estão falando de pesquisas que estão sendo gestadas há muito tempo e que isso é importante para as pessoas. Antes da gente apresentar o novo, tem um velho que ainda é novo para a maioria das pessoas. Né? Então, Ivan, a gente agradece. E você já está convidado para o evento do ano que vem, você já está incluído no grupo, ficamos muito felizes em ouvi-lo tantas vezes quantas aconteçam as oportunidades. Fico muito honrado, muitíssimo obrigado mesmo, muito obrigado. Então vai a força do boi, que eu acho que ela tem essa junção do saber erudito e do saber popular no ritmo boi, né, que seriam 3 contra 2 aí, essa ideia é constante na música, né? É uma dança dramática do norte do país, presente no norte do país, e em termos de construção, falando um pouquinho em musiquês, ela lida muito com o mundo tonal e modal, que são coisas presentes no universo da cultura popular, e a estrutura formal dela é um tanto alongada, que ela não tem uma parte A, uma parte B, uma parte C, acaba a música. Ela tem quase que um alfabeto que vai indo embora, A, B, C, D, né? Aí retorna e continua, que já seria muito mais uma propriedade até do saber erudito que do saber popular. Muito obrigado a todos vocês. Força do Boi, 7 e 11.
É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, Ivan. O bom que você deixou um pouco, o bom que você deixou um pouquinho do público, o áudio do público vazar, porque não vai dar para todo mundo bater palma aqui. Aí o pessoal da Alemanha já fez as vezes que a gente vai fazer aqui, né? Então... Foi lindo, Ivan. Muito obrigada, viu? Obrigado, lindo. obrigado. Obrigado, Ivan, pelas palavras. Obrigado, Alexandre, pelos comentários, pelas colocações. Sempre bom fazer esse diálogo e que a gente faça outros aí pela frente. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Alexandre, também, pela participação. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado, Ivan. Pessoal, eu vou encerrar essa reunião e eu proponho que a gente faça um intervalozinho de 10 minutos e nós começamos às 3h15. Pode ser? A próxima sessão? Pode ser. Então, vamos lá.